Olá, eu sou Cristine Sleiman e estamos em nosso segundo encontro para falar sobre a Resolução 2336 do Conselho Federal de Medicina. Neste vídeo nós vamos falar sobre o repost de pacientes e autorretratos, publicações de fotos dos pacientes, fotos do antes e depois, também sobre procedimentos ao vivo, manipulação de imagens e banco de imagens, banco do próprio médico, banco de imagens ou imagens produzidas pelo próprio médico e banco de imagens disponibilizadas ou disponíveis na internet. Primeiro ponto, então, o médico pode fazer repost de pacientes como autorretratos e depoimentos sobre a atuação do médico? Sim, mas ele deve seguir as mesmas regras de qualquer publicação, sobriedade e sem sensacionalismo. Cuidado também com adjetivos que denotem superioridade ou induzam a promessa de resultado. Segundo ponto, é permitido usar depoimentos de casos de sucesso? Veja, a resposta também é sim. O médico pode publicar depoimentos, casos de sucesso, bem como suas próprias selfies, imagens e áudios. Mas lembre-se, a sobriedade é o segredo, pois devem ser respeitados os princípios éticos e a privacidade do paciente. Terceiro ponto, o médico pode publicar fotos do paciente? Eu acho que você já sabe a resposta e já está acostumado com essa questão. A resposta é sim, mas será preciso a autorização do paciente para a sua publicação. Isso se dá também pela própria proteção da Constituição Federal e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lembre-se que a imagem deve garantir o anonimato do paciente e respeitar seu pudor e privacidade. Mas atenção, porque a resolução menciona duas palavras que são muito importantes: finalidade educativa. Então nós podemos considerar duas questões aqui: materiais relacionados a doenças e procedimentos em medicina ou relacionados à especialidade com RQE. Será possível utilizar imagens para informar sobre manifestações, sinais e sintomas. A outra questão é demonstração de resultados, técnicas e procedimentos. Neste caso, lembre-se, a captura de imagem do paciente por terceiros ela é permitida apenas no caso de partos e quando autorizadas pelo paciente ou seu familiar e considerando também a anuência do médico ou da médica. Qualquer uso de imagem deve ser acompanhado de texto educativo, contendo as indicações terapêuticas, fatores que influenciam, possíveis resultados e descrição das complicações descritas em literatura científica. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando sobre as publicações do antes e depois. Veja, esse tipo de publicação, ou seja, antes e depois, devem ser apresentadas em conjunto com imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias, insatisfatórias e possíveis complicações decorrentes da intervenção. Além disso, fique ligado porque é vedado expressamente o ensino de técnicas que devem ser exclusivo ao ambiente médico. E tem mais. Se for possível, tente demonstrar a perspectiva de tratamento para diferentes biotipos e faixas etárias, bem como a evolução imediata, mediata e tardia. Com certeza você sabe do que eu estou falando. E tem um outro ponto aqui. O material deve estar relacionado à especialidade do médico ou da médica e a foto ela deve ser acompanhada de texto educativo, contendo as indicações que eu acabei de falar para vocês e os fatores que possam influenciar no resultado, ok? E como fica então a publicação de procedimentos ao vivo? Bom, considerando que a resolução não traz menção direta a procedimentos ao vivo, mas tão somente a proibição de filmagens quando feita por terceiros e a exceção de partos, nós entendemos que, uma vez autorizado o uso de imagem, não haveria óbice à gravação, desde que siga todas as regras mencionadas até este momento, ok? Nós sabemos que a tecnologia ajuda muito na produção das imagens, mas será que na publicidade ou propaganda médica pode fazer uso de manipulações? Veja, este é um ponto muito importante também,
porque os recursos digitais são tentadores, mas lembre-se que é proibido o uso de imagem manipulada ou melhorada. Então fique atento, principalmente se você contrata empresas ou profissionais de marketing, pois se ela não estiver ou não conhecer, se ela não estiver atenta ou não conhecer as regras, pode ser um problema. E como fica então a utilização de banco de imagens produzidos pelo próprio médico ou médica e aqueles bancos de imagens disponíveis ou disponibilizados na internet? Quando a imagem ela pertencer ao banco de imagens do próprio médico, ou seja, foi produzida por ele ou pela médica, é preciso obter a autorização do paciente para o uso dessa imagem, respeitar o pudor e a privacidade do paciente que cedeu a imagem e garantir o anonimato do paciente, ou seja, mesmo que tenha sido autorizada. E se você utiliza fotos, então, de banco de imagens disponíveis na internet, não esqueça de citar a fonte e seguir as regras que estão disponíveis na licença, ou seja, na autorização para a utilização dessas imagens, ok? Chegamos ao final de mais um vídeo, mas daqui a pouquinho eu te encontro novamente. Até lá!